Oi, gente, que alegria estar aqui com vocês novamente. O nosso convidado de hoje, aqui do Gustavo Lopes e você, é um cara que 2025 me deu de presente e é um cara que eu aprendo com ele. Cada dia que a gente conversa, cada bate-papo, cada luta diária, eu aprendo com ele. É o Renato, da Total Esportes. Renato, seja muito bem-vindo. Que bom que você topou estar aqui com a gente pra gente bater um papo. Muito obrigado, Gustavo. Boa tarde a você. E olha que responsabilidade você está me transferindo. O professor aprender com o aluno não tem jeito. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero. É um prazer imenso ter aceito esse convite. Nada, aqui eu que aprendo cada vez que com você no dia a dia. E aqui também, eu tô aqui para aprender. Ô, Renato, vamos começar. O Renato é agente de atletas, o Renato já está há anos aí no mercado, mas você não vem de família abastada, né? Você nasceu numa família humilde, no Barreiro. Não, não venho. Eu venho de uma família de classe média baixa, muito simples, na região do Barreiro. Não é porque o Barreiro era praticamente uma fazenda, eu passo minha vida inteira ali dentro, ali, gosto daquilo, particularmente. Já me movi outras vezes, mas prefiro ficar ali, eu gosto dali, eu tenho identidade com aquela região. E morei a dois quarteirões um quarteirão e meio do Rio Arrudas. Mesmo? Enquanto ele ainda era aberto. Enquanto o rio era aberto e era limpo. Então, no Rio, a gente... E nós estamos falando de que ano isso, Renato? Nós estamos falando de... Porque o Rio Arrudas limpo... eu sou de 59, né? Eu nasci em 59. Então, nós estamos falando aí de 65 anos atrás, que é a minha E aí origem, hoje virou aquela avenida que é a Teresa Cristina? Hoje é que é a Avenida Teresa Cristina, né? As pessoas de lá... não tem histórico do que era aquilo. A gente pescava no rio, a gente nadava. E era um ribeirãozinho mesmo ou ele era extenso? Não, ele era um rio relativamente largo. Ele era um rio assim de uns 15 metros de largura na seca, 12, 15 metros de largura na seca, e na enchente aí saía água para todo lado. E a gente passava ali, jogava bola nos campinhos, na margem, bem essa coisa mesmo, né? Tinha uns campinhos às margens do rio, a gente jogava bola ali, bola caía no Ribeirão, corria lá. E ali em Venda Nova, né, com a sua família, você vive no ambiente... Perdão, Barreiro. Gente, Barreiro. E tem a rivalidade, né? São os dois distritos, pelo menos, Venda Nova e Barreiro. Barreiro. Ali no Barreiro, e eu dei aula no curso preparatório, há mais de 10 anos atrás, e tinha uma unidade no Barreiro, uma em Venda Nova. E eu, às vezes, até fazia essa... porque são os dois distritos principais de Belo Horizonte, são os dois extremos. Ali no Barreiro, sua família era uma família extremamente conservadora, né? Muito. Minha família é muito conservadora. Até assim, meu pai tinha um viés político... Conservador. Era um viés político de direita. Meu pai sempre foi um homem muito envolvido socialmente. Você está falando de 69. Você começa... 59. Então, em 69, você tinha 10 anos. 10 anos. Em 71, 14. Quer dizer, aquele período da ditadura militar... Eu vivi. Você viveu? Eu vivi ali garoto, adolescente e já adulto. Né, até que veio as diretas. E numa família conservadora. Seu pai devia amar o regime. Amava, porque assim, meu pai sempre foi um homem muito envolvido socialmente. Foi sempre um homem muito dado à comunidade, sabe? Boas obras que tem dentro do Barreiro, meu pai foi quem proporcionou, foi quem buscou recursos com política, então ele se envolveu com isso. Seu pai foi político? Não necessariamente, meu pai foi assessor de muito político, né? Meu pai trabalhou com... não diretamente, mas com Aureliano Chaves, com Maurício Campos. Aureliano Chaves foi governador do Estado. Foi governador do Estado. Maurício Campos foi prefeito de Belo Horizonte. Foi prefeito de Belo Horizonte, exato, mais de uma vez. Com Álvaro Antônio, que foi também deputado federal várias vezes, o Álvaro Antônio Pai. Porque agora é o Marcelo Álvaro Antônio. Que na verdade ele chama Marcelo Teixeira Dias, né? Marcelo Álvaro Antônio ele aproveitou o nome do pai. É uma conotação política. Foi ministro do Bolsonaro. Foi ministro do Bolsonaro, isso. E eu conheci na época do meu pai, eu andava muito com meu pai, né? Eu era muito ligado no meu pai, e eu pude conhecer João Batista Figueiredo. Meu pai foi receber João Batista Figueiredo. Que era o presidente da República na época, o último presidente militar. O último presidente militar, sabe? Então, assim, eu tive assim, tete a tete com ele, mas nessa época eu já... não era conservador, mas como eu estava com meu pai, eu falei, eu não vou lá perder a chance de conhecer um general 5 estrelas. E quando que você falou assim, poxa, meu pai é conservador, meu pai apoia o regime, a gente vive no governo militar, mas eu não sou conservador e não sou de direita? Não. Quando que você
Eu acho assim que a faculdade não tem jeito. Hoje eu fico vendo as pessoas colocarem, taxar muito a faculdade como uma fábrica de esquerdistas. Uma fábrica de esquerdistas. Ela sempre foi. Ela sempre foi, sabe? Porque é do universitário, sabe? É um pouco da transgressão do jovem, é o momento dele ser ele, sabe? É o momento que ele se define. Então, assim, ter uma tendência à esquerda, eu não sou esquerdista, eu tenho uma tendência, eu sou um centro-esquerda. Então, ser uma pessoa que tem essa tendência é natural. A gente não é porque a gente ouve alguém falando, porque porque alguém influencia. Isso é porque você tem uma tendência. Por quê? Porque são valores. Né? E isso é um pouco de explicar, às vezes, acredito para algumas pessoas que são valores. À medida que a gente... Porque uma pessoa conservadora, quer dizer, uma pessoa de direita conservadora, ela tende a conservar aquilo que ela aprendeu e não avançar. Não vou dizer que avançar ou retroagir, mas ela tende a não fazer diferente. É como se fosse um congelamento. Como se fosse um congelamento. E quem estuda, vai para a universidade, você começa a questionar algumas coisas. Você até pode ter tendência de direita e aderir a algumas demandas da direita, você acaba vindo mais para o centro, caindo para a esquerda, talvez por isso, né? Faculdade abre a cabeça. E ali eu conversava muito com o papai, eu falava assim, papai, poxa, não dá para ser tão radical assim. Ele, mas você é muito novo, você não entende. Eu falei, não, eu não quero entender muito mesmo, mas assim, não dá para ser tão radical assim, que se ficar nessa valeta, a gente também não sai disso, essa coisa muito radical, muito ríspida. Então, assim, como eu não sou, a minha natureza não é essa, até porque se a minha natureza fosse essa, eu também não estaria envolvido com as coisas que eu já me envolvi na vida, vamos falar assim, a nível de projetos, a nível comercial, a nível de estrutura de vida. O que me proporcionou avançar? Exatamente. Então você vem de uma família conservadora, que apoiava o regime, que tinha algum envolvimento político, inclusive com figurões de direita da época, inclusive um ditador, o Figueiredo, ele fez a abertura, mas ele era um ditador, ele não foi democraticamente, não tem outro termo. Você era de esquerda, e aí você começa a trabalhar. Você começou a trabalhar muito jovem, né? Muito jovem. Eu comecei a trabalhar muito jovem, porque assim, não tinha recurso, minha família não tinha recurso. A gente era uma família grande, né, de 6 filhos. Morava num barraco, numa casa um barraquinho, uma casa muito simples, muito apertado. Meu pai trabalhava muito, tinha um posto de gasolina pequenininho, construiu um posto pequenininho nesse meio tempo, mas aqui não era recurso para falar, para sustentar 6 filhos. Não, era muito difícil, a vida era muito difícil. E assim, e aí eu tinha vontade de ter meu dinheiro, de ter meu recurso. Você tinha quantos anos na época? Eu devia ter algo em torno aí de 12 anos, mais ou menos, aproximadamente. 11 para 12 anos, E não tinha dinheiro. E trabalhar? Não tinha recurso, não tinha como trabalhar, também não tinha emprego, assim. E aí, um belo dia, eu passando perto de uma horta lá, e eu era doido para comprar um chocolate Laca. Olha só. Chocolate Laca. Que é da Lacta. Da Lacta. Lacta, vem patrocinar a gente, chocolate Lacta. Não pode falar isso. Né? Pode falar. Pode falar o que quiser e se você citar a marca, eu vou convidar a patrocinar a gente. Pode, então tá. E aí eu era doido para comer aquele bendito chocolate, eu ficava olhando a vitrine, né? Ficava assistindo igual cachorro. Laca branco, né? Laca branco, E aí eu vi uma horta assim, eu falei, eu lembro da pessoa exatamente, chamada São Moisés, eu falei, São Moisés, o senhor não consome muito esterco aqui, não, mas esterco mais tinha, que o barreiro era pasto, tinha vaca para todo lado. Era uma fazenda. Era uma fazenda muito grande lá ali perto, tinha pouca casa e ainda andava vaca no meio da rua, cavalo, a confusão lá. Aí ele falou assim, não, eu consumo muito aqui, você tem? Eu fui e falei, quanto se eu compro um saco de esterco? Aí me deu o valor lá, eu falei, nossa, eu vou ter que trabalhar demais da conta. Eu falei, tá bom, se eu tenho um saco mesmo. Mas ele falou, tem. Peguei lá uns 10 sacos, fui pro pasto lá e fui juntando esterco, juntando. Quantos sacos de esterco para um chocolate Laca? Olha, me parece na época foram 8 sacos, 8 ou 10 sacos de esterco, alguma coisa assim. E o saco é o quê? O saco é praticamente 60 quilos, tinha que arrastar quem tem muito tempo. E você vendia para os fazendeiros usarem de adubo? Aí eu, não, para esse cara especificamente. Para esse mesmo? Que tinha uma horta lá, e aí eu ia lá, buscava, dava um dinheiro e ia lá na padariazinha, chocolate, sabe? Que eu tinha vontade de comprar um chocolate. Então, eu acho que a vida começou aquele dia para mim, sabe? Mas daí depois eu fui vender mexerica na calçada, fui engraxar sapato, lavar carro, eu não parei, mas você não para mais, depois você bota o primeiro dia no bolso. Aí virou empresário varejista cimento. De cimento. Aí a gente começou com uma lojinha de varejo na porta de casa primeiro, eu e meu irmão. Que era meu tipo pai. um atacadão, como é que chama? É depósito? Um depósito pequenininho, uma coisa minúscula, né?
Eu não tinha a mínima ideia que eu ia virar atacadista. Eu comecei um negócio pequeno, para abastecimento de varejo. E a coisa foi crescendo, foi crescendo. Era você e seu irmão? Eu e meu irmão. A coisa foi crescendo e, de repente, o que a gente assustou alguns anos. Estava enorme. Já estava enorme. A gente tinha crescido, tinha virado atacadista. E aí, depois que você pega uma velocidade de cruzeiro, fica mais fácil. E aí, você já tinha quantos anos? Aí eu já estava com 24, 25 anos, mais ou menos, 27. Então, quer dizer, dos 12 anos, começou vendendo esterco, mexerica, jabuticaba, do que tinha. Frango. Aí vocês resolvem abrir um comércio pequenininho, de repente ele fica grande. Fica grande. E aí cresceu, a hora que a gente assustou, a gente estava sendo assim, tipo assim, a gente era o maior distribuidor de cimento da Itaú, na região do Barreiro, na região de Belo Horizonte, e aí começamos a distribuir outras marcas, Cauê, a gente virou o maior atacadista de cimento da Cauê também, no estado e no Brasil, sabe? E aí foi, aí depois mais... Quantos funcionários chegou até lá? A gente chegou a ter algo em torno de 200. 200 funcionários? Entre diretos e terceirizados, né, que trabalhava com transporte. A gente tinha o transporte direto e o transporte terceirizado também. Era uma missão muito grande. E para o empresário, como empresário, qual que era o desafio? Qual que era a dificuldade? Qual que era a dor do empresário? Do Renato empresário, quer dizer, ainda empresário do ramo do atacado e do varejo. Tipo assim, eu acho que eu não fui um grande empresário, não. Eu acho que eu não fui um grande empresário, não. Talvez a minha dor, o meu apelo... Você chegou a ter 200... Mas eu ainda assim não me considero, porque precisa ser um pouco mais sagaz enquanto empresário. Eu não tinha essa sagacidade toda. Eu era muito agressivo comercialmente, mas eu olhava muito para a necessidade dos meus colaboradores, muito. Eu sempre fui assim. É o lado centro-esquerda do Renato. É o meu lado centro-esquerda. Esse lado não aprendi na faculdade. Ele veio comigo, eu nasci assim, de olhar. Peraí, eu tenho que olhar para lá, porque do nada, se eu não olhar, nada vai acontecer. Então, eu sempre tive essa vocação. E esse lado social, como empresário, foi bom ou foi ruim? Não fez diferença? Foi natural? Eu acho que foi bom, sabe, Gustavo? Eu acho que ele transmite, ele me traduz muito bem. Ele diz aquilo que eu sou, ele fala da minha essência, do meu propósito de vida, da minha relação com o universo, né, da minha finalidade. Eu acho que ele fala tudo isso. E daí para o futebol, como é que foi essa transição? Eu acho que para o futebol foi assim, eu joguei bola na minha infância. Era bom de bola? Alguns achavam que era, outros não, mas mais do que bom, eu era determinado. Tá. Eu era um raçudo determinado, eu não tinha limite de raça, de disposição, de vontade. Era o quê? Um volantão? Camisa 8? Não, eu era o que chama hoje de extremo, eu era ponta, né? Ponta. Bem na época do Tele, e era muito rápido, corria muito. Era ponta, muito, Tele. Isso, muito leve, corria, gostava, eu até ria para correr, de tanto que eu gostava de correr. Mas naquela época a gente jogava bola escondida, porque os pais não gostavam. Não deixavam, então não gostavam. Naquela época o quê? Início dos anos 80? Não, mais ou menos 70 e pouco aí, né? 75, 74, a gente jogava bola escondida, tá? Com 14, 15 anos. A gente jogava bola escondido. O pai não gostava que você ia pra beirada de campo, porque jogar bola era coisa de malandro, de vagabundo, né? Então, assim... E aí jogava o quê? Era futebol amador? Era pelada não, era categoria de base mesmo, no clube que tinha, então... E qual era o clube, você lembra? Comercial Esporte Clubes. Existe ainda? Existe. Agora não existe como antes mais. Eles redividiram o campo, terceirizaram, faz lá uma escolinha lá. Mas eles disputam esses campeonatos amadores? Não. Hoje mais não. Até uns 8, 10 anos atrás, sim. E aí, eu envolvido ali com a comunidade também, né? Eu ali fui fazendo minha categoria de base, até que chegou num ponto que eu até tive na base do Cruzeiro um período, mas eu não servia para aquilo, não. Eu não... E isso lá nos anos 70? Lá nos anos 70, tem que concentrar. Eu concentrar? Vou concentrar, não. E o Cruzeiro, apesar de ter tido Tostão, ganhado a Copa Brasil de 66, ainda não era o Cruzeiro de hoje, né? Não, mas era um Cruzeiro grande, sabe? Aí eu tive a oportunidade ali de estar treinando no Barro Preto, e treinando com alguns jogadores ali, participei um pouquinho. Onde é do lado do Fórum hoje. Onde é do lado do Fórum hoje. Ali era um campo do Cruzeiro. Com Palinha, Roberto Batata. Mentira.
Essa Evaldo. Que é o time que vem a ser campeão da Libertadores em 76. O time que vem a ser campeão. Um time espetacular. Naquela falta que era pro Nelinho bater, né? Time sensacional. Então, assim, o Palinha também era da região do Barreiro. Então, assim, o Barreiro tinha uma certa fama de produzir muito jogador. E produzia mesmo, de fato. Também não tinha nada pra fazer, era jogar bola o dia inteiro, né? Não tinha internet, não tinha televisão. Era uma época boa. Então aí, pô, tá. Aí você saí, não vou mexer com cimento mais. Não vou mexer com bola. Não vou mexer com futebol. Fui lá trabalhar. Foi pro cimento. Fui trabalhar, estudar e tal. Então, lá dos anos 70, não vou mexer com bola, vou trabalhar, vender o esterco, vender o bala no sinal, foi fazer o que dava pra fazer. Foi fazer o que dava pra fazer. Montou a empresa com seu irmão. Pronto, tivemos sucesso. E daí futebol? E aí, um belo dia, eu acompanhava muito futebol. Eu era um atleticano fanático, sabe? Gosto de falar doente, não, porque hoje, se eu falar que eu era doente, hoje eu tô sarado. Então gente, isso é legal. Eu falar esse atleticano, né? Pra mim, atleticano doente é quase que um pleonasmo. É difícil o atleticano ficar doente. Mas conversando com o Renato, ele falou, gente, depois eu comecei a mexer com futebol, eu me sarei. Sarei. E eu tô tentando esse processo de cura esse ano. Depois daquela final com o Lanús, no Paraguai, eu vou ter que esse ano o Atlético não vai me estragar mais nenhum dia. Então eu tô tentando me curar. É difícil. Não é fácil não, mas eu tive minhas razões para curar e eu vou te falar delas agora. E aí eu fui ver um amistoso da categoria, me parece que o juvenil do Atlético contra o juvenil do América no campo do Comercial. Juvenil, que hoje o juvenil não existe mais. Naquela época era que seria o que hoje é juvenil, né? Hoje é sub-17. Sub-17. Juvenil. Aí eu fui lá ver. Tô lá vendo. E eu acompanhava demais o time do Atlético. E o Atlético teve uma época que tinha muito jogador medíocre, jogador mediano. Não é medíocre, mediano, muito jogador mediano. Isso era futebol é cíclico. Ali por volta ali de o quê? Anos 90. Não, 95, 96, 97. Muito jogador mediano. Porque o futebol é cíclico. Ele não te entrega sempre um volume de... A vida é cíclica. O nosso dia é a vida mais ainda. Exatamente. Futebol, claro. E aí eu olhei e falei assim, eu vou mexer com esse negócio de bola. Do nada. Eu vou mexer com esse negócio de bola. Tem muita gente mexendo, eu entendo melhor do que muita gente, eu vou mexer. E não é que, assim, como eu pensei como empresariar, né? Talvez eu tenha sido precursor disso aqui em Belo Horizonte quase. Falei, eu vou mexer com isso. Para assistir aquele jogo lá, vi um jogador que me chamou muita atenção. Dedê, lateral esquerdo do Atlético. Dedê jogou muita bola. Se esse cara não tivesse ido embora tão cedo, ele tinha estourado na seleção. Tinha. Ele chegou aí, né? Só algumas vezes. E aí eu fui no Comercial, voltei depois, eu tinha relacionamento lá dentro do clube, né? Meu pai tinha sido presidente do clube também, é um dos fundadores do clube. Aí eu fiz um ajuste no clube lá, falei, olha, vem cá, vocês estão aqui parados, eu toco o juvenil por minha conta, o juvenil infantil eu toco por minha conta, eu faço tudo. Não precisa dar nada, me dá o campo. Não, pode usar. Eu quero lugar para treinar e a molecada deixa comigo. Aí contratei o primeiro treinador, o segundo. E aí você botava dinheiro do bolso? Do bolso, sempre do bolso. Sempre do bolso. Tudo que eu fiz no futebol foi dinheiro do bolso. E projetando formar alguém para fazer dinheiro? Essa era a ideia. Tá. Essa é a ideia. Então, assim, como o projeto ali era pequeno, eu não tinha alojamento, sabe? Então, eu falei assim, aqui, eu não vou alojar ninguém. E aí eu fazia mais ou menos com os meninos locais. Cooptava ali perto. Aí, menina aparece de todo lado, vem de longe, tá, né, surge a notícia, vai. E aí eu fiz a primeira inserção de alojamento. Eu conheci um rapaz, eu vou citar o nome dele. Pode citar aqui. Eu tenho por ele um bom apreço, né, que trabalhou comigo. Ele é um olheiro muito bom, é um verdadeiro olheiro de origem, né? Conhece o futebol. Conhece, André Gamarra tem um olho muito, muito especial para isso. É aquele cara que vê o menino bater na bola e fala, esse menino é diferente daquele. Erra, como todos erram. Eu também erro, eu também me considero uma pessoa com essa visão, mas a gente erra. Quantas jovens promessas, né? A gente precisa errar para acertar uma, Sim. É porque não tem uma lógica, não tem muita lógica. Você tem que ler Atrás da Montanha.
Você tem que enxergar atrás da montanha. E você tem uma variação também, porque o cara pode ser bom de bola, ter talento, mas pode ter a cabeça ruim. Ou a família pode atrapalhar, ou arruma uma namorada, apaixona, perde a cabeça, ou encontra bebida, droga, enfim. Tem muito mais coisa para trabalhar do que para somar. É muito mais. O ecossistema do futebol é muito difícil. E aí ele, por coincidência, eu conheci ele lá. Ele tinha chegado da Bahia, estava numa situação de muita dificuldade também. Eu aluguei um apartamento perto, ele chegou com 3, 4 meninos de lá, botei os meninos no apartamento, e aí ele me apresentou, esse menino, e por coincidência, né, dos que ele me apresentou, o que eu mais gostei não era o que ele mais gostava, não, sabe? Não era o que não era o predileto. Mas olha só, mas tem coisa legal nele. Não, é outro menino. E aí eu trouxe os meninos, olhei e tal, a gente começou a trabalhar com os meninos lá e tudo, mas alguns ficaram comigo aí até uns 2 anos, mas o que deu certo mesmo era esse, não que ele não gostasse do menino, mas não era o predileto dele, justiça seja feita, mas era o meu predileto, porque ele tinha característica, eu olhei e falei, esse menino tem característica diferente, uma passada muito alongada, um chute muito forte, era um menino ainda, que é o Adriano, que veio jogar depois, a gente foi para o Grêmio, depois foi para o Palermo da Itália, para o Atalanta, para o Mônaco, eu acompanhei toda a carreira dele. O Adriano era volante, mas acabou jogando de zagueiro. Tá. Então, assim, e aí eu comecei, dali eu fui para o Democrata de Sete Lagoas, eu fiz um contrato de gestão. O Real de Caeté foi nesse meio do caminho? Não, foi depois. Foi depois, tá. Aí eu então você sai do comercial para o Democrata Jacaré. Democrata Jacaré, já o Democrata Jacaré estava lá morto também, né? Aí eu ajustei lá com o presidente, fiz um contrato de gestão com eles e fiquei lá por 5, 6 anos aproximadamente. Disputando base e profissional, só base? Base. Profissional eu fazia só a cada 2 anos para poder estar no. Para poder disputar os de base. É porque tem uma regra da federação que estabelece que para jogar as competições e para profissionalizar de base, tem que ter o time profissional e para poder profissionalizar também quem sobra. Exatamente. Então, mas eu arrumei o estádio, fiz tudo. E dali aí eu tirei de lá outros jogadores, como o Gomes. Goleiro Gomes. Eu achava o Gomes um baita goleiro. PSV depois. PSV depois, E você acompanhou o Gomes nessa trajetória dele? Acompanhei até a ida dele pro Tottenham e até o final do contrato, um pouquinho antes do final do contrato. Ele veio Cruzeiro, ele participou daquele Cruzeiro de 2003, que para mim o time de 2003 do Cruzeiro é um dos melhores times no Campeonato Brasileiro, um dos maiores times como time completo. O Luxemburgo só acertou naquele time, incrível, né? Incrível. Aí dali ele vai embora pro PSV. Cruzeiro, PSV, Tottenham. E do Tottenham ele encerra? Não, ele vai para uma equipe menor depois, que é o Watford. Na Inglaterra? Na Inglaterra já não estava contigo mais? Não, aí já não estava comigo mais, sabe? Mas foi um menino muito trabalhador. Seleção brasileira, muito trabalhador, muito dedicado na profissão. Então ele nasce no Democrata Jacaré, e dali você leva ele pro Cruzeiro? Eu pego ele, jogador de linha. Não, ele jogava na linha? Ele jogava na linha. Ele jogava de quê? Ele parece que era atacante, nem lembro direito, mas aí a gente transforma rapidamente em goleiro lá, né? E você, quem que viu? Opa, esse cara aqui tá no lugar errado. Porque de atacante pra goleiro... Eu fico com medo de errar aqui no... Não, mas eu vou correr o risco. É um bate-papo. Eu acho que foi mais uma coisa dele mesmo. Sabe, ele não era bom de linha. E eu acho que ele deliberou que ele tinha uma envergadura muito grande. Ele é alto, os braços compridos. Braço comprido. E aí a gente arrumou um treinador de goleiro para ele lá, precário. Era um ex-presidiário, olha só que coisa doida. Legal, é ressocialização. Tem tudo a ver com o centro-esquerda. Centro-esquerda. Não, porque pra esquerda, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido recuperado. Bandido recuperado. E aí botamos ele lá, o cara deu nele o primeiro repasse, né, para que ele tivesse ali, mostrando mesmo suas vocações e tudo. Ele é muito trabalhador, o Gonçalo foi muito trabalhador, sabe? E daí foi evoluindo um pouco, foi evoluindo. Ele chegou a jogar o Campeonato Mineiro aqui pelo Democrata ou já foi da base? Não, chegou a disputar o Campeonato Jogou profissional pelo Democrata. Aí ele estava evoluindo, mas ele evoluiu meio que por ele mesmo, sabe? Por dom mesmo. O treinador de goleiro... Quando que ele vai pro Cruzeiro? Ele vai pro Cruzeiro... Porque ele se destaca em 2003. Ele vai pro Cruzeiro pouquinho antes. Acho que aproximadamente... Eu não tenho esse número certo aqui agora, mas aproximadamente 99, 2000, alguma coisa. Mas aí ele vai muito jovem pro Cruzeiro. E nessa época o Cruzeiro era o André Machuca? Foi aí que ele entra? O André, né? Que tinha o bracinho... Que veio do Inter. Bracinho de jacaré, que o pessoal falava, né? Bracinho pequeno, era o André.
E aí eu acabei tendo um relacionamento espetacular com o gestor de base do Cruzeiro, na época, Faustão, e eu falei com ele, Fausto, vamos dar uma oportunidade para o Gomes, vamos dar uma oportunidade para o Gomes. O Zé Carlos Bernardo, que tinha trabalhado comigo, tinha conseguido um negócio para o Gomes lá no Guarani de Campinas. E aí o seu Fausto falou, Renato, ele não tem muita estrutura. Então eu falei, traz. Estrutura familiar, de família simples? Não, estrutura técnica mesmo. Ok, tá. Ele era muito atrasado. Aí eu falei assim, bota o Zé Maurício com ele. O Zé Maurício foi goleiro do Cruzeiro. O Zé Maurício, o seu Fausto comprou a ideia. O Zé Maurício comprou, pegaram ele de empreitado e trabalharam muito com ele. E você lembra quando que ele vira titular do Luxemburgo? Cara, ele vira, me parece que é num ano que o Cruzeiro ganha tudo. Ele vira titular já em 2003 para ser campeão de tudo. Eu não sei se 2003 mesmo, para o Cruzeiro ganhar tudo. Ou final de 2002. O Cruzeiro em 2002 acho que ganhou uma Sul-Americana, mas eu acho que ainda era o André. Não, era o Jefferson. Era Jefferson e André. É isso mesmo. E aí o Jefferson começa a falhar, e aí o Luxemburgo... Verdade. Jovem também. O Jefferson depois vai pro Botafogo, explode, tal, de seleção. E aí ele vira ali, e aí o contexto ajuda, né? Eu digo que o atleta sempre precisa do contexto. O time era muito bom. Então ele também ficou bom com o time. Né? Isso é uma coisa... É aquele negócio, o que é bom para a abelha é bom para o enxame, né? Verdade. Ou o que é bom para o enxame é bom para a abelha, né? Então ele também vai com a vibe toda e muito merecidamente. O Alex no ano iluminado, o Alex, acho que ali ele pensou assim, Filipão, você não me levou pra Copa, não? Vou te mostrar que eu tinha que estar lá. Apesar de que o Brasil foi campeão. Vou te mostrar. Ele faltou... Tem um gol que ele faz de letra contra o Flamengo na final de Copa do Brasil. Essa é uma das maiores injustiças da Copa do Mundo do Brasil todos os tempos. O Alex nunca ter jogado a Copa do Mundo. Ele e o Fábio. Eu acho que o Fábio também merecia ter estado na Copa do Mundo. O Fábio é bom goleiro. O Fábio pegou uma geração de jogadores goleiros muito top, né? Mas... O Alex era muito diferente, mesmo no meio dos diferentes que já existiam na Ele nunca jogou no Copa do Mundo. Nunca jogou. Por onde passou foi ídolo? Curitiba, Cruzeiro, Palmeiras, Fernebar? Não tem. O Alex eu acho que é um equívoco muito grande. E aí o Alex, quando ele... o Gomes explode no Cruzeiro, em 2014 ele já vai embora. Ganha a temporada toda, aí no final do ano, na janela, na janela do meio do ano, me parece, que ele estava com a mão quebrada, e nesse meio tempo eu conheço uma pessoa que é meu parceiro hoje, que é um cara de respeito, que é um dos maiores agentes do mundo, que é o Juliano Bertolucci, sabe, a gente se entrosa. Bertolucci hoje talvez seja o maior agente do Brasil. Não, acho que não só do Brasil, acho que do mundo também. Nós temos os melhores pés de obra do mundo, o melhor tinha que estar aqui. Você sabe que tem, não sei se 20 ou 25 anos, que não tem uma final de Champions sem um atleta brasileiro. Né? Incrível isso. É incrível isso. O Brasil tem que estar participando. O Brasil ainda tem, né? Eu acho que a gente está devendo o extra classe, né? Estamos devendo muito extra classe. E o Brasil ficar mais 24 anos sem ser campeão do mundo, eu tô profetizando que esse ano vai, hein? Eu não sei. Você tá muito otimista, hein? Tô bastante. Eu sou, né? Eu tô mais. Mas aquele time do Cruzeiro, ele consegue fechar um grupo interessante, um grupo que jogava pelo grupo, e o Mota foi destaque naquele time. Depois que foi feito do Mota? Mota veio do Ceará, né? Veio do Ceará. O Mota eu não lembro. Mas deixa eu só te falar um capítulo do Gomes. Vai lá. E aí aparece a oportunidade. E aí o Cruzeiro não queria vender, porque a proposta não era boa para o Cruzeiro financeiramente naquela época. Tinha ganhado tudo. Alvimar era o presidente. Falei, Alvimar, vamos liberar. Alvimar, não, de jeito nenhum. Esse valor libera de jeito nenhum. Você esqueça. Não me incomode. O valor que o PSV estava pagando. Exatamente. E eu insistindo com o Alvimar, e o Juliano Renato pressiona. Eu falei, deixa comigo, vamos pressionar. E aí, um belo dia, eu bati na frente do Maluf de novo, né? Falecido Maluf, saudoso Maluf, uma pessoa espetacular. Maior gerente de futebol dos maiores do país e do Atlético, sem dúvida, com quem eu tive a oportunidade de desfrutar um excelente relacionamento. A gente aprendeu coisas junto no futebol. Inclusive, o Gomes foi um aprendizado junto pra gente. O Gomes foi o primeiro goleiro que a gente implantou o gatilho que é isso? Salarial, por meta. Por meta. Não levava gol, pegava pênalti, ganhava título, ganhava tantas partidas titulares. Então... E o Gomes devia estar doido para ir embora, né? Porque era uma época que o goleiro brasileiro não ia tão para fora como vai hoje, né? Não ia de jeito nenhum, só tinha saído, me parece que o Dido Tafarel, sabe? Então, assim... E aí... Dida, Nelson de Jesus, que talvez seja o jogador mais vitorioso da história do futebol mundial, pra mim, o melhor goleiro do mundo todos os Porque tempos. O Dida, olha só, ele foi campeão de ligas no Brasil, na América do Sul e na Europa, foi campeão de continental por clube no Brasil e na Europa, foi campeão do Mundial de Clubes da FIFA, foi campeão da Intercontinental, ele ganha Libertadores pelo Cruzeiro, quer dizer, o Dida talvez ganhou a Copa do Mundo,
Ele era reserva do Marcos em 2000, foi campeão. Ele ganhou tudo. Acho que ele ganhou tudo que podia ganhar. O pessoal fala muito do Alex Alves e tal. Talvez o Dida seja o maior da história, algo a pesquisar. Mas para fechar, acabou que eu pressionei muito o Alvimar e ele... Falei, a família é grande, precisa. E aí ele falou, Renato, eu vou atender seu apelo. Eu não aguento mais você falar na minha frente, não aguento mais você buzinar no meu ouvido. Eu falei, atende, pelo amor de Deus, isso vai mudar a vida dele e a vida de mais uma família de 11, 12, me parece, na época, sabe? E aí ele acabou cedendo no último dia da janela, no meio da tarde, foi uma correria para poder fazer documentação, marcar viagem, aquela... gente, nós estamos falando de 2003. São 23 anos, quer dizer, não era igual hoje, que tinha WhatsApp, era fax ainda. Passava fax pra lá, fax pra cá, aquela confusão gente, toda. Fax era um aparelho mais ou menos desse tamanho, mais ou menos desse tamanho, que você passava um papel de um lado, ele saía o facsimile do outro lado, a gente chamava de fax. E aí acabou que deu certo, eu fiquei muito feliz por ele, principalmente, né? Claro que era o meu trabalho também, né? Mas eu ter conseguido fazer com que o Cruzeiro abrisse mão, porque o Cruzeiro tinha o Arthur na reserva, mas um goleiro também muito questionável, tanto que não deu sequência, não vingou. E resume, foi isso aí. Aí o Gomes foi um dos destaques do Democrata de Lagoa quando você teve a gestão lá. Aí, em dado momento, você encerra a gestão e aí você vai para Caeté. Aí a lei muda depois, a Lei Pelé, né? Como é que você fez a adaptação? Se adaptou? O que eu vi? A hora que mudou a lei, eu falei, não precisa ter clube mais. Porque a minha ideia, o projeto, o que era? Eu coloco de parceria com um clube grande e eu mesmo tento fazer a venda lá na frente, a negociação lá na frente. E a hora que eu vi que não tinha mais... Não precisava mais, eu tinha essa prerrogativa de romper o contrato com o Democrata de Sete Lagoas, rompi o contrato e aí a gente passou a fazer... Parceria com clubes. E aí, empresa. E quem que surge nesse meio do caminho aí, que é um cara... nesse meio tempo surgiu o Leandro Almeida, que foi jogador do Atlético. Almeida, zagueiro. O Jonathan Reis, que eu levei para o PSV, uma fatalidade aconteceu com ele, um menino espetacular, um talento surreal. E o que aconteceu? Surreal. Ele teve a infelicidade de quebrar os 4 ligamentos num lance. Puxa. Eu levei ele muito novo para o PSV, com 17 anos. Sabe? Aí eu já fui criando também. E depois para recuperar depois não, 4 ligamentos não tem jeito. Porque altera, impacta na cápsula medial então, também. Aí muda a Lei Pelé, não preciso mais ter um clube para gerir. Vou fazer parcerias. E aí quando entra o Real Caeté? O Real entra exatamente quando eu rompo essa parceria com o Democrata. Aí eu vou para o Real de Caeté, conheci o Renato. Para poder fazer as parcerias. Para fazer as parcerias, fazer a formação. E de lá eu mesmo já tinha o meu know-how de fazer parceria. Eu já conhecia muito clube no Brasil a essa altura. Gestor de base, gerente de base, diretor profissional. E também fora do país também eu já tinha criado algum link. Então, assim, aí eu começo no Real e a gente vai tirando dali e colocando em outros clubes. E hoje você está com a Total Esportes? Hoje a gente está, como a gente está fazendo 30 anos, a gente entendeu que a gente deveria mudar o nome. E fizemos a opção pelo nome de Total Legacy, que é um legado. Eu acho que a gente deixa um legado já para muito atleta. Poxa, a gente conseguiu, 30 anos, a gente conseguiu transformar. E, Gustavo, eu falo isso com um apreço muito grande, com um orgulho muito grande. A gente conseguiu transformar muita vida, muita estrutura familiar, muita estrutura pessoal. E olha quanto o futebol mudou. As regras foram mudando nesse caminho, né? Exatamente. Você começa ainda na vigência da Lei Zico. Na Lei Zico. Né, que é de 93, depois vira a Lei Pelé 98, agora mais recentemente a Lei Geral do Esporte, fora as mudanças que foram vindo da Lei Pelé, nas normativas FIFA também. Nas normativas. Nessas transações, né, mais recentemente aí, o Guilherme, que disputou o Mundial de Clubes pelo Raja. Sim. Eu sou atleticano, é duro falar Raja, mas não é o Raja Casablanca. O dele é o Idade. O Idade, não é o Raja Casablanca, não. A gente sofre menos. E também com o Alejandro. O Alejandro também, que jogou no Atlético, vai para o Bragantino, do Bragantino vai para a Rússia. E agora no Internacional. Traz o Internacional. Nessas transações, o que tem de bastidor legal? O que o torcedor não entende, não sabe, e que seria interessante ele saber? E que pode contar, claro. Não, dá para contar. Se não puder contar, melhor ainda, porque a gente faz furo. Não. A gente pode falar. O que o torcedor não fica sabendo? Ele não fica sabendo exatamente o que está acontecendo durante a negociação. Porque uma negociação é muito complexa. Envolve muita coisa, é muito diálogo com as partes. A parte aqui. Então você não fica traduzindo. Você tem que convencer o clube que o atleta tá, o clube que vai receber, o atleta, a família do atleta e por aí vai.
você tem que fechar um pacote e ele tem que ser sincronizado. Às vezes você fecha aqui, aí descola do outro lado. Aí você fecha um outro lado, o outro não cola. Então, você tem que pegar o momento certo em que as 3 situações se desenham e você fala, agora, é momento, é assim, ó. E tem muito pai que atrapalha mais que ajuda? Cara, atrapalha muito. Infelizmente tem sim, porque eles não têm senso crítico, eles falam com o coração. Acho que o filho é o melhor da história. Exatamente. Todo mundo tem um Neymar, um Messi em casa. Todo mundo tem. Eu não tenho não, porque o meu não quer que joga bola, então eu já descartei essa possibilidade, os meus mais novos. Mas assim, infelizmente, o pai se deixa levar pela questão emocional. Então, mas ele não tem a mínima ideia de como é que... É muito sensível uma operação. Pois é. E você falou aqui dos seus filhos, a gente já começa a caminhar para o finalzinho. Eu quero te fazer uma pergunta, depois eu quero te perguntar do Renato Família, mas você falou que se curou do Atlético. A gente falava do atleticano doente, você vai falar por quê. Por que você se curou do Atlético? Eu me curei do Atlético quando eu fui jogar contra o Atlético, lá pelo Democrata. Pelo Democrata. E aí, eu tinha jogado, tinha feito um jogo antes na Vila Olímpica, o Atlético ganhou de 3-0 E era juvenil? Do meu juvenil. E aí eu fiquei puto da vida com aquilo lá, muito puto, sabe? Os caras tiraram Vou virar esse jogo. Os caras tiraram marra. Eu já voltei menos atleticano aquele dia para casa, porque era meu investimento, meu trabalho, claro. Meu dinheiro. Ao chegou em Sete Lagoas, eu entrei dentro do vestiário e falei assim, olha aqui, se vocês perderem esse jogo aqui, não tem problema. O treinador deu a preleção, agora vai dar a preleção do Renato. Entrei lá para dentro do vestiário lá e falei assim, você bota gasolina nisso. Eu não admito derrota de jeito nenhum, não sei o quê. E acabou que a gente ganhou do Atlético de 4-0 do Juvenil. E classificaram? Classificamos. E aí, como o placar foi elástico ainda, e eu vibrava com cada gol, aquele dia eu descobri que eu não era tão atleticano assim mais. Eu tô precisando pegar um time. Montar um time. E aí eu falei assim, pô, é o meu trabalho, eu não posso torcer contra o meu trabalho, sabe? Então, nesse dia, vamos falar assim, eu desintoxiquei um pouco do fanatismo. Continua atleticano, mas sem aquele fanatismo. Mas não tem... Você tem 2 filhas já criadas? Tem 2 filhas criadas. Uma mora na Europa. Uma mora na Europa, uma mora em Londres, é executiva numa empresa na área de gestão, de gestão de recursos humanos. E a outra mora aqui, é pós-doutorado também, em neuropsicologia. E depois de criar 2 filhas, muito bem criadas, encaminhadas, você tem... Eu acho que você vai falar 2 gêmeos, né? Você tem 2 gêmeos, 2 rapazes. Tem de quantos gêmeos anos? De 6 anos. Você tá animado demais. É a idade dos meus, praticamente. Não, mas gêmeos foi bom, porque o gêmeos me deu vida novamente, né? Eu redesenhei minha vida sentimental, né? Uma nova companheira. Coisa que pode acontecer na vida de qualquer um. A vida anda. A vida anda. A gente falava no início dos ciclos da vida, né? Exatamente. Um ciclo se fecha para começar outro. A vida anda. Isso passa pelo meu conservadorismo lá atrás, porque meu pai tem que sustentar essa situação de qualquer jeito. A vida inteira, não tá ruim, mas acaba ruim, até que a morte separa. Tá ruim, mas tá bom, não, tá ruim, mas tá ruim, né? Então, assim... Não tem família em conserva, tem família feliz. Tem família feliz, E aí eu optei, vieram os gêmeos e eles me deram muita vida, muita... Mas jogar bola alegria. Só por lazer. Não, eles não têm vocação e eu não vou forçar, porque o que eu vejo hoje, Gustavo, infelizmente, são as famílias forçando muito a barra para terem craques. Para o filho julgar de qualquer jeito, sabe? E aí os pais, o irmão, o tio, a mãe, o cachorro, o papagaio, todo mundo quer interferir como se tivesse o poder de fazer uma criança jogar bola. Eu, como tenho um apreço muito grande por criança, sabe? Você quer preservar. Eu quero preservar, eu fico às vezes triste com isso e incomodado, porque não é assim. Às vezes a pessoa não tem nem tanta vocação. E o pessoal força, vai. Força demais da conta. Então, assim, hoje, quando a gente fala, a gente tem captação de jovens, quando a gente faz, a gente tem um discurso muito franco com a família. Lá na Total Legacy. Total Legacy. Afasta-se do processo, deixa a gente levar, que é o caso do Alejandro. O Alejandro é afastado, né, com a família lá atrás, deixa a gente tocar. Foca na carreira, deixa a gente cuida do profissional. E trabalhar com o Alejandro, particularmente, é muito fácil, porque ele é um atleta inteligentíssimo. Ele tinha que ter ficado mais tempo no Galho, igual o Savinho, mas parece que o pessoal do Atlético, o dinheiro queima na mão, quer... Eu acho que o momento não ajudou muito. Assim, o Alejandro amadureceu também. A torcida do Atlético foi impaciente, mas o Alejandro precisava de amadurecer. Para ele também, particularmente, foi muito Renato, bom. E pronto. Para encerrar, eu vi que você trabalha com futebol. Você começou por paixão lá no início dos anos 70 jogando bola.
foi para um outro lado, fez sua vida, casou, teve 2 filhas, formou, vou começar de novo, volta pro futebol, amo futebol. Olhando para lá, ó, pra gente encerrar, se o futebol acabasse hoje, quem seria o Renato amanhã? O Renato seria... Eu vou parafrasear, eu tentar parafrasear Selton Mello, com quem eu tive a oportunidade de ter uma boa conversa do lado de fora do aeroporto Santos Dumont. E na série que ele faz acho que analista ou terapia, alguma coisa assim. Tem, terapia. Terapia, tá no, né? Globoplay. Globoplay vem patrocinar a gente, bota a gente no Globoplay. Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir, mas ele falando para um paciente dele, ele diz o seguinte, olha, um velho ditado judaico, árabe, parece, né? Existia lá um grande mestre, muito querido, muito aficionado por todos, uma pessoa super do bem, muito culta, muito visionária, e ele estava caminhando para a morte, um dos melhores alunos dele virou e falou assim, mestre, o senhor está caminhando para a morte. Quando o senhor estiver diante do Criador, o que o senhor vai dizer a ele? Né? E se ele te perguntar por que você não foi melhor, não foi mais próximo dele, que resposta você vai dar? Aí ele, aliás, ele não chama mestre, ele fala Moshe, né, que é o nome do mestre. Aí ele responde assim, olha, você é meu aluno especial. Eu vou dizer para você, eu não estou preocupado se o Criador me perguntar isso. Eu estou preocupado se o Criador me perguntar, Moshe, por que você não foi Moshe? Então, eu diria para você que na minha vida eu fui o meu Moshe, eu segui a minha lenda pessoal. Foi você mesmo, eu sou eu mesmo, eu sou essa pessoa, eu sigo a minha lenda pessoal, a minha vocação de prestar, de me entregar, de construir, de servir. Eu acho que eu daria um excelente garçom, porque assim, a minha vocação de servir é muito grande. Ela fala mais alto. Aí é o seu lado centro-esquerda social. Ela é maior do que eu. É a minha vocação de servir. Eu acho que as pessoas se o futebol morresse amanhã, você se sentiria grato ao futebol e feliz por ter sido o Renato. Tudo. Eu me identifiquei com aquilo que eu faço, sabe? Sou grato por tudo. Eu acordo, olho para o meu teto, eu sou grato, eu agradeço a minha vida. E ter feito da minha vida até aqui uma vida de entrega, de doação, de prestação, de colaboração, é uma vida plena para mim. Que valeu a pena. Assim como você. Viu? Tomara. Assim como você no seu novo caminho. Você começou falando de professor e aluno, você, meu professor, eu aprendo assim como sua nova trajetória, eu tenho certeza. Amém. Viu? Gente, com esses ensinamentos, ou com esse ensinamento final, a gente encerra o Gustavo Lopes e você de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a TV Sim, o Gustavo LP Souza, que sou eu, no Instagram, o Gustavo Lopes e você no Instagram, os nossos canais no YouTube. Procure a Total Legacy, caso queira saber mais. Procure o Renato. Como é que você está nas redes sociais, Renato? Eu sou ruim de rede social, tem que ser Total Legacy mesmo. Então vai lá no Total Legacy e compartilha, mostre para seus amigos que programa legal que a gente conseguiu fazer e quanto ensinamento a gente trouxe hoje com o Renato. Valeu demais, Renato. Um abraço e até o próximo. Obrigado, Gustavo. Felicidade.